Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 7 de julho de 2019. E o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 12, e versículo do 17 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na frente a toda cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levei bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não comprometeis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou nos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima das cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegrei porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegre, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, alegrai-vos. O reino de Deus está próximo de vós, está próximo de nós. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz esse envio de Jesus. Jesus envia outros 72. Jesus já havia escolhido os 12, mas eram muitos discípulos que andavam com Jesus. Então Jesus envia outros 72 de 2 em 2. E aqui no Evangelho de hoje, na primeira parte, Jesus vai instruindo os discípulos o que eles devem fazer, o que eles devem anunciar, aonde eles devem ir, como eles devem proceder nessa caminhada, nessa jornada que Jesus fala que envia ele como cordeiros no meio dos lobos. Assim, meus irmãos, Jesus vai conduzindo os discípulos para anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar que o reino de Deus está no meio deles. O reino de Deus está próximo. E o reino de Deus é o próprio Cristo, é o Messias, é Jesus que está ali no meio do povo. É Jesus que veio, é o Verbo que se encarnou. E Jesus dá o mesmo poder aos seus discípulos. E nós vemos aqui que os discípulos são mensageiros da paz. Aonde eles chegar, Jesus recomenda que ele diz que a paz esteja com eles, a paz esteja convosco. Nós devemos ser verdadeiramente discípulos da paz. Aquele que é discípulo do Cristo é discípulo da paz, mensageiro da paz, mensageiro do amor de Deus.
E como devemos ser esses discípulos, devem se comportar? Deve se comportar com um testemunho verdadeiro. É isso que Jesus pede para os discípulos anunciarem esse amor, dando testemunho verdadeiro que eles encontraram o Messias, encontraram Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Assim também, meus irmãos, nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus. Mas como anunciar a palavra de Deus num mundo hoje tão alheio às coisas de Deus? Um mundo hoje que só enxerga as coisas do mundo, as trevas. Não quer enxergar a luz. Aquele que anuncia a palavra de Deus hoje é dito como um louco, porque vai contra tudo aquilo que o mundo prega. Portanto, meus irmãos, aqui no Evangelho de hoje nós vemos a alegria dos discípulos porque eles cumpriram aquilo que Jesus havia determinado. Aqui eles falam que até expulsaram demônios, curaram os doentes. A alegria era grande deles porque eles tinham feito grandes obras. Mas Jesus fala que a grande obra que eles estão construindo é escrevendo o nome deles no reino de Deus. Essa é a grande obra que nós devemos caminhar. É essa grande obra que nós devemos dar testemunho verdadeiro. De nada os aplausos, os elogios que o mundo muitas vezes nos dá, isso é muito enganador. Nós devemos nos preocupar verdadeiramente em anunciar o reino de Deus, a alegria de servir ao Cristo, sermos discípulos do amor e da paz de Cristo. Mas o mais importante é escrevermos cada um de nós o nosso nome no reino de Deus. Aqueles convidados para o reino de Deus, aqueles que alcançam a salvação eterna e que eternamente estarão na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai que está no céu. Portanto, meus irmãos, a messe é grande, os operários são poucos. Que nós coloquemos também o nosso pé na estrada no sentido figurativo e saímos a anunciar a boa nova. Anunciar que o Cristo vive e reina no meio de cada um de nós. Naquele coração que de bom grado recebe as palavras de Deus e as põe em prática. Esses verdadeiramente escreverão os seus nomes no reino de Deus. Que nós sejamos esses discípulos, que nós possamos ser muitas vezes e na maioria das vezes somos como cordeiros no meio dos lobos. Não tenhamos medo. Somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E contra nós nem o mal não tem poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. E que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo a cada um de vocês. E vocês sabem, domingo, dia do Senhor, de ir à Santa Missa e receber a Sagrada Eucaristia. Que Deus os abençoe.